Muito bem. Então, na aula de hoje, a gente vai começar a olhar com mais cuidado como que se dá a evolução estelar das estrelas de baixa massa, né? Então, essa aula a gente faz a de baixa massa, na aula que vem a gente faz as de alta massa. Então, eu espero que vocês tenham tido a oportunidade, né, de seguir aqui as lições que estão no Moodle. Né? Eu lembro que tudo que tiver antes de uma determinada aula, a ideia é que vocês façam antes de vir para essa aula. Então, a gente tem aqui a primeira lição que fala sobre como que se dá a fusão nuclear no interior das estrelas, né, que é a fonte de energia das estrelas. Então, passando aqui por algumas definições, a gente costuma trabalhar muito com essa unidade que é chamada de elétron volt na física nuclear. Depois, aqui, né, a gente tem um gráfico da energia de ligação por barion como função do número bariônico, e a gente vê que essa curva ela sobe até chegar mais ou menos aqui no ferro, e depois ela decai lentamente. Né? E é justamente essa energia de ligação que vai ser liberada na forma de fótons, né? Na forma de luz, quando você tem ou fusão espontânea ou fissão espontânea. Né? E o fato é que conforme você vai subindo aqui, né, você vai gerando elementos mais pesados a partir de elementos mais leves. A energia de ligação por barion ela aumenta. Isso significa que a massa final do resultante, né, da fusão, ela vai ser um pouquinho menor do que a massa dos componentes individualmente. Né? E essa diferença aí de massa que é o que sai na forma de energia. Então, daqui até mais ou menos o ferro, você libera energia por fusão, e do ferro para frente você vai conseguir liberar energia por fissão, né? Então, para liberar energia, você sempre tem que ir na direção crescente aqui da curva. Então, daqui para cá fusão, daqui para cá fissão, libera energia. E depois, né, aqui tem quais são as condições para que essa fusão de fato aconteça. Né? Então, vocês devem ter visto que conforme aumenta a temperatura, maior vai ser o número de nucleons, de núcleos que vão ter energia para realizar a fusão. Só que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque na verdade aqui tem papel fundamental um efeito quântico, que é o chamado efeito de tunelamento. Então, nas condições, por exemplo, no interior do Sol, se não fosse o tunelamento, a gente não teria as fusões acontecendo, né? Precisaria aqui de uma temperatura 1000 vezes maior do que a que tem no interior do Sol para realizar a fusão sem o tunelamento. Então aqui a gente vê um efeito quântico que é fundamental, né, na sustentação do equilíbrio de um objeto macroscópico. E depois aqui vocês têm então como que se dá essa fusão em termos mais detalhados. Né? Existem dois caminhos possíveis, que primeiro é a cadeia próton-próton, em que você basicamente pega 4 núcleos de hidrogênio e transforma num núcleo de hélio. Né? Existem alguns caminhos que é possível seguir para fazer essa reação de fusão, mas no final das contas você sempre vai ter 4 prótons sendo ligados para formar um hélio. Ou o ciclo CNO, né, no qual você também no final das contas tem 4 prótons gerando um núcleo de hélio, mas essas reações elas ocorrem com catalisadores que são então o carbono, o nitrogênio e o oxigênio. Né? Isso, obviamente, a barreira colombiana aqui de um próton com um núcleo de carbono é muito maior do que de um próton com outro próton, portanto, esse ciclo ele vai ser importante para temperaturas que são maiores. Né? Quanto maior a temperatura, é mais fácil realizar uma fusão do tipo CNO. A gente lembra que o carbono, então, vai ser maiorzão, né, comparado com o próton, então vai ter uma probabilidade de interação maior. Então, se tiver energia suficiente para vencer a barreira colombiana, então esse ciclo vai ser
privilegiado. Isso ocorre então para estrelas que são um pouco mais massivas do que o Sol. No Sol também ocorre o ciclo CNO, mas uma porção muito pequenininha. Né, aqui então, como que a gente calcula qual que é essa energia liberada na fusão, né, e que vem então da diferença de massa entre os 4 prótons e o núcleo de hélio, essencialmente. Muito bem, essa foi a primeira lição, né? A segunda lição falava sobre a sequência principal. Então, a sequência principal nós vimos na aula passada, né, que era essa faixa aqui central no diagrama HR, e vai ser o lugar no diagrama HR onde as estrelas vão passar a maior parte da sua vida, né? E durante a sequência principal, as estrelas então fazem justamente essa fusão de hidrogênio em hélio. E então, na sequência principal, a gente já viu lá quando da formação das estrelas, né, que cada estrela vai entrar numa região diferente da sequência principal de acordo com a sua massa. Né? Então aqui nós temos, por exemplo, uma sequência principal e aqui a modelagem dessa sequência principal a partir das equações de estrutura estelar. Né? Então a região de menor temperatura, menor luminosidade, vai ser povoada pelas estrelas menos massivas e de alta temperatura, alta luminosidade pelas estrelas bastante massivas. Né? E o interessante na sequência principal é que você tem uma relação muito bem definida entre a luminosidade da estrela e a sua massa. Né? Então, em termos da luminosidade solar, isso vai com a massa, né, em unidades de massa solar, elevada a 3,3. Então, se o tempo de vida da estrela está associado, então, a por quanto tempo ela vai ter disponível a energia para realizar essa fusão, né? Eu posso estimar aqui o tempo de vida de uma estrela na sequência principal como a energia que ela tem disponível dividida a energia que ela gasta, né? E a energia que ela tem disponível, então, está diretamente associada à massa dessa estrela, né? E a energia que ela emite é a sua luminosidade. Né? Então, eu vejo que na sequência principal, né, por conta dessa relação bem definida aqui entre luminosidade e massa, o tempo de vida de uma estrela na sequência principal vai com massa elevada a menos 2,3. Ou seja, quanto maior a massa, menor o tempo de vida da estrela. Né? Então, estrelas que são muito massivas, que emitem muita luz, elas gastam muito rapidamente o seu reservatório de energia, apesar de ter mais energia disponível, né? Porque a massa é maior. Então, aqui a gente tem o tempo de vida calculado a partir de modelos, levando em conta, né, as equações de estrutura estelar, e aqui essa estimativa de massa elevada a menos 2,3. É claro que não é perfeito, mas dá uma boa ideia para a gente de qual é a duração da vida de uma estrela na sequência principal. E a gente vai ver que saindo da sequência principal, a vida dela é bem mais rapidinha do que quando ela ficou na sequência principal. Né? Uma estrela ela passa cerca de 90% do seu tempo de vida na sequência principal. E a gente vê então que a gente tem as estrelas muito massivas vivendo aí alguns milhões, algumas dezenas, centenas de milhões de anos, e as estrelas já menos massivas vivendo bilhões de anos. O Sol tem uma idade aí de vida até morrer aí estimada da ordem de 10 bilhões de anos. Certo, e por fim a última lição que a gente tinha aqui era os ciclos nucleares. Quais são os ciclos nucleares após a sequência principal? Né? Então, durante a sequência principal, faço a fusão de hidrogênio em hélio, depois vai acontecer a fusão de hélio em carbono, né? Esse processo é conhecido como processo triplo alfa, porque quando você junta 2 núcleos de hélio, o berílio 8 ele é instável e decai rapidamente.
né? Então o que você precisa é juntar 2 núcleos de hélio e nesse meio tempo entre o berílio ser formado e ele decair, mais o núcleo de hélio se juntar ao berílio de forma a dar origem ao carbono, né? E ainda se tiver assim condições propícias, né, durante esse processo triplo alfa, o próprio carbono pode capturar mais um núcleo de hélio, que também é chamado de partícula alfa, gerando oxigênio. Depois a gente tem a queima do carbono em oxigênio para chegar até magnésio, neônio, sódio, e depois do oxigênio para chegar também mais por um outro caminho aqui, também por magnésio, mais enxofre, fósforo e até um pouquinho de silício, né? Quando você tem uma formação grande de silício, né, e a gente vai ver que existem outras condições para que esse último ciclo aconteça, você pode ter a queima do silício, que então juntando 2 silícios você dá níquel 56, que é instável, ele decai em cobalto, que depois decai em ferro. Então, no final das contas, a queima do silício te dá um núcleo de ferro, né? E então, na aula de hoje, a gente vai olhar quais desses ciclos pós-sequência principal a gente tem nas estrelas de baixa massa e como é que elas respondem, né, às variações aí de fusão no seu interior. Alguém tem alguma dúvida em relação às lições? Não, acho que tá tudo bem. Certo. Bom, então vamos para a aula de hoje, né, que são as estrelas de baixa massa. Muito bem, então, né, só retomando aqui, né, a evolução pré-sequência principal, que tem origem com o colapso de uma nuvem, formação de um caroço mais quente, mais denso, formação da protoestrela, e depois ela passa por alguns processos que a gente viu na semana passada, né, até cair aqui na sequência principal. Né? Daí na sequência principal, então, ela vai começar a sua vida como uma estrela de fato. E no final da última aula, né, a gente viu que, obviamente, devido a esses tempos de vidas estelares serem muito grandes, a gente não consegue acompanhar uma estrela desde o nascimento até a sua morte, mas a gente consegue observar diferentes estrelas em diferentes estágios. Então, isso nos ajuda a propor os nossos modelos e então verificar se os nossos modelos, né, estão de acordo com aquilo que a gente observa. E tanto os dados observacionais quanto os nossos modelos então nos dizem que as estrelas são objetos dinâmicos. E como elas não têm um reservatório infinito de energia, elas vão exaurir esse reservatório e morrer, entre aspas, né, deixarem de ser estrelas no sentido estrito da palavra, né, que a estrela é aquele objeto autogravitante que realiza a fusão nuclear no seu interior de maneira estável. Então, um dia elas vão deixar de ser estrelas. E eu terminei, né, com essa frase do Carroll e do Ostley, dizendo que a evolução estelar é resultado de uma luta constante contra a inexorável atração da gravidade. Então, vamos ver como é que essa luta contra a gravidade se desenvolve ao longo da vida da estrela. Bom, primeiro estágio, sequência principal, fusão de hidrogênio em hélio. Depois a gente vai ver lá na parte de cosmologia que o universo, então, ele é basicamente composto por hidrogênio e hélio, né? Então as estrelas, obviamente, vão refletir essa composição. Né? As estrelas têm tipicamente 70% do seu componente de hidrogênio, entre 0 a 3%. Desculpe. Entre 0. Uma água. Entre 0 e 3% de metais. Né? E eu lembro que metais na astronomia é qualquer coisa
que não é hidrogênio e hélio, então carbono é metal, oxigênio é metal, ferro é metal, tudo é metal, e o resto hélio, né? Então a gente viu lá na lição que a barreira coulombiana, então, ela é proporcional aos os Z's dos elementos, né? Deixa eu só perguntar, vocês estão me ouvindo bem? Porque agora que eu vi que eu estou com o microfone do computador, mas vocês estão me ouvindo bem. Beleza. Então tá. E, né, o primeiro estágio, então, é permitido em temperaturas da ordem de 10 a 7 Kelvin por conta do tunelamento, né? E basicamente o que você pega é 4 prótons, transforma em um hélio. A diferença entre a massa dos 4 prótons e a massa do hélio é da ordem de 0,7%. E essa diferença de energia que é então emitida na forma de calor, de fótons. E obviamente que essa reação não acontece de uma vez só, né? Você não vai conseguir pegar 4 prótons e fazê-los com que eles se encontrem ao mesmo tempo. Então a gente tem o ciclo CNO e o ciclo PP atuando no interior das estrelas. Relembrando aqui o nosso diagrama HR, então a gente está falando, né, de todas as estrelas que povoam aqui essa região central, que corresponde a mais ou menos 90% das estrelas. Muito bem, então o que será que acontece quando acaba o hidrogênio nas regiões centrais? Primeira coisa, né, é óbvio que a temperatura na estrela, ela vai variar da temperatura no centro, que vai ser a maior, até a temperatura na superfície, que vai ser bem mais amena, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, no caso do Sol, ele tem uma temperatura de 10 a 7 Kelvin no interior, mas uma temperatura da ordem de 6.000 Kelvins na superfície, né? Então, existe essa diferença entre as temperaturas ao longo das camadas internas da estrela. Então, obviamente, quando eu digo que a estrela realiza a fusão, eu digo que é lá no centro, que é onde tem a temperatura grande o suficiente para permitir que as partículas consigam vencer a repulsão coulombiana. E então o que vai acontecer a hora que não tiver mais hidrogênio no centro, né? Você vai fazendo fusão de hidrogênio em hélio, você vai criando um caroço de hélio ali, cada vez mais hélio e menos hidrogênio. Vai chegar uma hora em que as reações de fusão não vão mais conseguir, não vai mais ser possível realizar essas reações de fusão, né? O que será que acontece nesse caso? Alguém tem alguma ideia do que pode acontecer? A estrela começa a ficar, não consegue mais ficar em equilíbrio, né? Então acho que a pressão externa acaba sendo maior que a interna, né? Porque ela não tem mais o combustível e aí ela, não sei se dá pra dizer isso, mas ela começa a morrer, não sei. Certo. Exatamente, né? A gente viu que eram as reações de fusão que paravam a contração daquela protoestrela, né? De tal modo que você equilibrava a pressão de radiação, que quer empurrar a estrela para fora, com a atração gravitacional, que quer puxar toda a massa para dentro, né? Se você para de ter essas reações de fusão, a sua pressão de radiação diminui. E aí ela passa a ficar menor do que a atração gravitacional. Então a estrela começa a contrair. O que vai acontecer na hora que a estrela começar a contrair? Lá no interior. A temperatura do núcleo aumenta, e aí acho que a taxa dela de reações de fusão acho que aumenta, e isso acaba
enfim, a levando mais pro fim da sequência, assim, ela já tá. Ela como dá pra dizer? Ela avança mais na sequência principal, justamente porque aumenta essa taxa de consumo aí do. Não consumo do combustível, mas de fusão. O que vai acontecer, isso que você está descrevendo, Ana, acontece ao longo da evolução da estrela, enquanto ela está na sequência principal, de uma maneira muito suave, né? Então, conforme fica mais difícil, digamos, encontrar um outro núcleo de hidrogênio para realizar a fusão, por conta de você estar diminuindo a quantidade de hidrogênio lá no núcleo, né? O, a taxa de reação cai um pouquinho, a estrela contrai um pouquinho, a taxa de reação aumenta, porque a temperatura aumentou, né? E aí a estrela ela vai ao longo da sequência principal fazendo um movimento que é mais ou menos assim. Quando ela entra na sequência principal, a gente viu que ela entra aqui embaixo, né? Mas a gente vê que a sequência principal não é uma linha, né? Uma faixa assim meio gordinha. Então a estrela ela entra aqui na sequência principal e ela vai caminhando lentamente aqui um pouquinho para a esquerda e para cima, ou seja, um pouquinho para temperaturas maiores e luminosidades maiores, mas é bem pouquinho mesmo, né? Até que ela chega num ponto em que tem tão pouco hidrogênio no interior da estrela que ela vai contrair, ela não tem como mais aumentar a taxa de reação, porque não tem mais hidrogênio disponível tanto assim para continuar fazendo as fusões, né? Então, nesse momento, ela começa a contrair, mas ela vai contraindo aí lentamente, aumentando a temperatura lentamente. Então, a gente costuma avaliar, quando a gente fala de evolução estelar, o núcleo e as camadas externas. Então, esse núcleo vai contraindo, e agora ele é praticamente hélio apenas, né? Então, esse núcleo de hélio ele vai contraindo, mas é óbvio que as camadas externas, elas não vão continuar onde elas estavam, né? Se o núcleo diminuiu, as camadas externas seguem. Então, as camadas externas também vão aumentar a sua temperatura, né? Conservação de energia. Até o momento em que uma camada um pouquinho acima desse núcleo de hélio vai chegar naquela temperatura que pode dar origem à fusão do hidrogênio, né? Então, o que acontece quando a gente tem aquela conversão de hidrogênio em hélio, né, o peso molecular médio do nosso núcleo estelar aumenta, né? E se a gente lembra lá da famosa PV igual a NKT, né, eu substituo aqui o N pela massa da estrela dividido o peso molecular médio vezes a massa do hidrogênio, isso significa que o peso molecular médio aumentando, a pressão vai diminuir, né? Então, além de você não ter mais tanto hidrogênio assim para realizar a fusão, você ainda vai diminuir a própria pressão do gás lá dentro, né? Então, esse núcleo cada vez mais vai contrair um pouquinho mais rápido, né? E aí a contração converte energia potencial gravitacional em energia cinética, temperatura aumenta. Né? Então, o que vai acontecer é que você vai começar a expandir para além daquele núcleo, daquela região muito central, a região de queima de hidrogênio, né? Só que a taxa de reação desse primeiro ciclo de hidrogênio em hélio, ela é proporcional à temperatura quarta. Tá? Então, quando a temperatura aumenta, a taxa de reação aumenta, portanto, né, a luminosidade aumenta, né? Então, tanto a luminosidade quanto a temperatura efetiva, que é a temperatura da superfície, porque afinal de contas você está produzindo mais energia no interior e tem que, né, passar essa energia para as camadas externas e liberar essa energia. Então, né, por isso que a estrela ela vai fazendo aquele caminho lentamente para a direita e para cima no diagrama HR.
Bom, o que acontece com o núcleo de hélio, né? Esse núcleo ele vai crescendo cada vez mais, né? Conforme mais camadas acima dele começam a realizar a queima de hidrogênio. E ele fica lá mais ou menos estável por um tempo, né? Mas existe uma massa máxima para que esse núcleo fique ali estável, né? Para que ele consiga suportar toda essa pressão externa das camadas exteriores da estrela. Quando então ele passa desse limite, ele começa a contrair, e aí o próprio núcleo então vai ter a sua temperatura aumentada, né? Mas ainda sem condições de realizar a fusão do hélio. Porque, obviamente, conforme você vai indo para núcleos mais pesados, com números atômicos maiores, você precisa cada vez de energia maior para promover a fusão entre esses dois núcleos. Então, enquanto ele está lá contraindo com a temperatura aumentando, né, as camadas logo acima dele estão gerando energia por fusão de hidrogênio em hélio. E ele contraindo, essas camadas contraem também, a temperatura aumenta nessas camadas, né? Então vai ter uma camada em torno desse núcleo que vai fazer fusão de hidrogênio em hélio numa taxa relativamente alta, né? Porque a temperatura está sempre aumentando. E então, conforme a temperatura vai aumentando e essa taxa de reação aumenta, a luminosidade da estrela vai aumentar bastante, mais do que quando ela estava na sequência principal. Então, o que acontece é que a pressão de radiação acaba sendo muito alta nessas camadas mais externas. E aí, com a pressão de radiação elevada, você expande a superfície da estrela, né? Então, o raio da estrela cresce, né, por conta dessa luminosidade que cresceu muito. Conforme o envelope expande, a temperatura cai, né? Então, a estrela fica mais para a região do vermelho, né? Para a emissão mais na região do vermelho. E isso que dá origem, então, à saída da sequência principal da estrela e a entrada dela no ramo das gigantes vermelhas, né? Então, só para a gente ter uma ideia, aqui a gente tem a predição do tamanho do Sol quando ele se tornar uma gigante vermelha, né? E o diâmetro do Sol hoje, que é da ordem aí de algumas centenas, da ordem de 600 mil quilômetros é o raio do Sol, né? Quando o Sol virar uma estrela vermelha, o diâmetro dele vai ser da ordem de uma unidade astronômica, que é a distância daqui até o Sol, né? Ou seja, o Sol, quando sair da sequência principal, ele vai engolfar toda essa região interna aqui da órbita da Terra, né? E aqui a gente tem alguns exemplos de gigantes vermelhas aqui nesse cluster M50, né? Então, dá para perceber bem que muda o espectro de emissão da superfície por conta da expansão dessas camadas externas. E aqui está a trajetória que essas estrelas vão fazer no diagrama HR, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem a sequência principal de idade zero, né? Aqui a evolução que elas fazem durante a sequência principal, né? Eu tinha falado que elas aumentam um pouquinho a temperatura superficial, aumentam um pouquinho a luminosidade. Isso é verdade aqui para as estrelas bem pequenininhas. As estrelas um pouco maiorzinhas aumentam a luminosidade, mas diminuem um pouquinho a temperatura superficial, né? E aí essa faixa tracejada aqui marca a saída da sequência principal da estrela, que é quando ela para de fazer a fusão de hidrogênio e hélio no seu centro, no caroço. E aí elas vêm aqui para essa região das gigantes vermelhas. Enquanto elas estão subindo aqui para a região das gigantes vermelhas, o núcleo continua inerte, continua um núcleo de hélio só contraindo e aumentando a temperatura. Mas vai chegar um momento em que essa temperatura vai aumentar o suficiente para que comece a ter reação de fusão de hélio no interior. Aí nesse momento
as estrelas, digamos que elas voltam aqui para uma região de uma luminosidade um pouquinho menor, temperaturas maiores, né, que a gente vai ver que é chamado ramo horizontal. Então, mais uma vez, né, aqui acho que fica mais fácil porque a gente está vendo as camadas das estrelas. Tem um núcleo de hélio aqui, que está sendo formado pela fusão de hidrogênio. Esse núcleo começa a contrair e as camadas logo acima desse núcleo começam a realizar a fusão de hidrogênio. As camadas mais externas nunca vão realizar a fusão de nada, tá? Elas ficam ali quietinhas e só expandem e contraem conforme a produção de energia aqui no interior aumenta ou diminui. Né? Então, quando começa a ter essa fusão de hidrogênio aqui em cima de um caroço inerte de hélio, a gente tem a expansão da estrela, ela vira uma gigante vermelha, e quando o caroço atingir uma temperatura que permita a fusão de hélio, né, nós vamos ter a situação em que há a fusão de hélio em carbono no centro, a fusão de hidrogênio em hélio logo acima do caroço e nada acontecendo nas camadas mais externas. Nada de fusão, né? Então, né, a gente faz aqui o ciclo triplo alfa e gera então carbono e oxigênio com liberação de energia. Né? E essa nova liberação de energia, então, que vai permitir que a estrela entre agora num novo estado de equilíbrio hidrostático. Né? Um equilíbrio no qual a região central faz a reação de hélio, né? Um caroço agora pequeno, uma camada mais externa acima do caroço fazendo a fusão de hidrogênio e as camadas mais externas expandidas da estrela sem fazer fusão de nada. Muito bem, então uma coisa bem curiosa que acontece quando as estrelas saem da sequência principal e que vai ser bastante importante para a gente trabalhar, por exemplo, com a determinação de distância e também na parte de cosmologia, é que elas entram em uma faixa de estabilidade por um período relativamente curto. Né? Então, as estrelas de alta massa, elas passam por esse estágio que é chamado de variáveis cefeidas. As de menor massa viram variáveis do tipo RR Lyra. E a única exceção aqui são as estrelas com massas menores do que meia massa solar. Tá? Essas estrelas com temperaturas com massas menores do que meia massa solar, elas nunca vão contrair o suficiente para atingir uma temperatura que permita a fusão de hidrogênio, de hélio em carbono. E elas vão terminar suas vidas como anãs brancas de hélio. Tá? E aí elas vão estar num estágio em que elas vão conseguir queimar praticamente todo o seu reservatório de hidrogênio. E aí a gente vai ver depois, né, o que suporta essas anãs brancas, e como a massa delas é pequenininha o suficiente, elas conseguem o suporte do próprio hélio, né, do próprio gás de hélio no seu interior contra a atração gravitacional, de tal modo que elas param de contrair e param de aumentar a temperatura no seu centro. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Tudo bem. Certo. Bom, e onde que elas se localizam, essas estrelas variáveis aqui no diagrama HR, né? Então aqui a gente tem as RR Lyra, aqui a gente tem as cefeidas, e a gente ainda tem também essas variáveis que são chamadas de variáveis de longo período, né? Então, períodos aí da ordem de 1 ano, coisa assim. Enquanto as RR Lyra e as variáveis cefeidas são variáveis bem mais curtas, né? Com períodos bem mais curtos. Bom, seguindo aqui, né? Então, quando a estrela está na sequência principal, só o caroço faz a fusão de hidrogênio em hélio. Quando ela vai para o ramo das gigantes vermelhas, a gente tem um caroço de hélio inerte e uma camada de hidrogênio fundindo em hélio logo acima do caroço. E depois, quando elas
começam a fazer a reação de fusão no seu interior, a gente tem o caroço de hélio se transformando em carbono, mais a camada de hidrogênio em fusão aqui logo acima do caroço, tá? Bom, então, como eu disse, né, quando começa a queima do hélio no interior, as estrelas elas descem aqui para essa região do diagrama que é chamado de ramo horizontal, né? Isso acontece porque agora você tem, antes, quando elas subiram lá para o ramo das gigantes, você só tinha um processo de fusão que era nessa camada aqui logo acima do núcleo. Quando começa a reação de hélio aqui no interior, agora você tem dois processos de fusão ocorrendo ao mesmo tempo no interior da estrela, o hélio em carbono e o hidrogênio em hélio. Tá? Isso faz com que, na verdade, a temperatura da estrela aumente bastante, né? A luminosidade diminui um pouquinho e ela cai aqui então para o ramo horizontal, ela segue esse caminho para a esquerda no diagrama HR. Bom, e aqui vai acontecer essencialmente a mesma coisa que aconteceu quando ela saiu da sequência principal, né? Você vai tendo a fusão do hélio em carbono no interior, né? Vai consumindo aquele hélio que está disponível lá no caroço. Vai chegar uma hora que vai ter pouquíssimo hélio para que as reações de fusão continuem, né? Vai sendo criado um núcleo de carbono inerte lá no centro da estrela. Sendo inerte, ele também tem uma massa máxima que ele vai aguentar contra a atração gravitacional, e conforme mais carbono vai sendo criado, vai chegar uma hora em que ele vai começar a contrair, né? Ele contrai, ele aumenta a temperatura, as camadas externas contraem junto, aumentando a temperatura. Se aumenta a temperatura, taxa de fusão aumenta, e se aumenta a taxa de fusão fora do núcleo, o envelope expande, né? Envelope expandindo, ela resfria. Então, elas sobem aqui novamente para a direita no diagrama HR, na região que é chamado de ramo assintótico das gigantes, né, ou AGB da sigla em inglês. Então, elas sobem aqui no ramo assintótico das gigantes com um núcleo de carbono inerte, com uma camada logo acima do núcleo de carbono que vai fazer a fusão de hélio em carbono, uma outra camada logo acima que vai fazer a fusão de hidrogênio em hélio, que não está aqui, né? Mas, e depois para frente não continua igual, né? Só para a gente ter uma ideia, então, né? Aqui tem a... Desculpa, gente, eu falei que quando o Sol virasse uma gigante vermelha, né, ele ia engolfar a Terra, na verdade é na outra, né, diâmetro de uma unidade astronômica é metade da Terra aqui, né, o raio é uma unidade astronômica. Aí sim, quando ela subir para o ramo assintótico das gigantes, aí ela vai engolfar até aqui a região da Terra, né, porque daí o diâmetro vai ser de 2 unidades astronômicas. E aí sim, a Terra obviamente não vai sobreviver aí à fase do ramo assintótico das gigantes do Sol. Bom, e daqui para frente, né, o que acontece? Se a nossa estrelinha tem massa menor do que 8 massas solares, não vai existir condições para que se passe ao próximo ciclo nuclear, que seria o ciclo de fusão do carbono e oxigênio, né? Na verdade, se ela tiver até 4 massas solares, exceto aquelas menores do que meio, que morrem com um núcleo de hélio, elas vão morrer, digamos, com um núcleo de carbono e oxigênio. Entre 4 e 8, parte desse carbono e oxigênio é transformado também em neônio e magnésio, né? Então, o núcleo dessas estrelas fica um núcleo predominantemente de oxigênio, neônio e magnésio. E daí para frente,
a estrela vai encontrar equilíbrio sem as reações de fusão nuclear. Né? Ela vai encontrar esse equilíbrio como? Pela pressão de degenerescência dos elétrons, que a gente vai ver melhor na próxima semana. Né? Então, aqui, mais uma vez, é um efeito quântico que vai prover suporte para as estrelas de baixa massa. Tá? Bom, aí chegou com esse núcleo que vai conseguir se autossustentar contra a atração gravitacional sem a reação de fusão. O que acontece com o resto da estrela? Né? Bom, obviamente, conforme as estrelas sobem ali no ramo assintótico das gigantes, né, você tem as reações de fusão ocorrendo em camadas externas. Né? Elas ocorrem a altas temperaturas, né, e a dependência, então, da fusão de hélio em carbono com a temperatura vai ser mais forte do que a dependência que a gente tinha lá de ter a quarta da fusão de hidrogênio em hélio. Então, aumentou um pouquinho a temperatura numa camada que está realizando fusão de hélio, a taxa de reação aumenta violentamente, né? E isso vai gerar uma pressão de radiação muito grande, né, numa camada externa ao núcleo. E isso vai, então, gerar ventos fortes o suficientes para que parte da massa da estrela comece a ser simplesmente ejetada. Né? Então, conforme elas sobem ali nos ramos assintóticos, tem esse vento, tem perda de massa, e no estágio final, esse vento ele fica tão intenso que, na verdade, todas as camadas externas ao núcleo acabam sendo ejetados, né? Com velocidades aí de ordem de algumas dezenas de quilômetros por segundo, que é relativamente pequeno perto do que a gente vai ver na próxima aula. Né? E essas camadas externas ejetadas formam o que a gente chama de nebulosa planetária. Né? Então, aqui a gente tem algumas imagens de nebulosas planetárias, e vocês podem notar aqui bem no centro dessas nebulosas um pontinho brilhante. Esse pontinho brilhante é o núcleo de carbono, oxigênio que sobrou da estrela e que consegue se suportar sem a reação de fusão nuclear. Né? Esse pontinho, então, é chamado de anã branca. E lá no diagrama HR, né, a sequência de evolução, então, né, a gente tinha aqui na sequência principal, saiu da sequência principal, subiu para o ramo das gigantes, veio para o ramo horizontal, subiu para o ramo assintótico das gigantes, ejetou as camadas externas na forma de uma nebulosa planetária, e o que sobrou vem cair aqui nessa região de baixa luminosidade e alta temperatura, relativamente alta temperatura do diagrama HR. Baixa luminosidade por quê? Porque apesar de ter temperaturas altas, né, a gente lembra lá da área sigma T a quarta para emissão, apesar de ter temperaturas altas, é o núcleo, né, e o núcleo da estrela é bem pequenininho, né, na ordem aí de centenas de milhares de quilômetros. Perto do tamanho da estrela antes, é um núcleo bem pequenininho. Tá? E aqui, para finalizar então a discussão de hoje, mais algumas imagens bonitas aqui de nebulosas planetárias. Né? Uma coisa interessante é que as nebulosas planetárias elas tendem a ter essa imagem aqui de ejeção mais simétrica das camadas externas. Essa aqui é um pouco assimétrica, muito provavelmente porque é uma anã branca que teve origem em uma estrela de massa um pouco maior, na qual o vento inicial na subida do ramo assintótico das gigantes foi um pouquinho assimétrico. Tá? Mas ele costuma ter essa cara assim mais simétrica mesmo. Dúvidas, questões?
Só uma dúvida com relação. Essas fotos que a gente vê, elas são, né, essas imagens, sempre fala, nossa, que lindo, mas na verdade isso depende do que tipo, qual comprimento de onda que estão sendo tiradas essas imagens, né? Eu fico um pouco, às vezes, um pouco confusa com isso, que elas ficam todas coloridas e tal. As imagens que a gente costuma ver, né, elas são imagens compostas, né? Então, o que acontece? Justamente você observa essas nebulosas, por exemplo, com diferentes filtros. E então, obviamente, tem um filtro que vai priorizar mais a detecção do vermelho, o outro que vai mais do verde, o outro que vai mais do azul. E então você, com a imagem em diferentes filtros, você de certa forma pinta, né, a imagem tentando destacar exatamente onde que está o comprimento de onda de maior emissão de uma dada região, né? Então as imagens elas são menos espetaculares se você conseguisse observar a olho nu, né? E lembrando que, obviamente, num telescópio mesmo, que vem para o seu computador, a imagem é branca, né? Isso vocês vão ver bem no Vireu, né? Nas atividades do Vireu. Quando vocês tiverem que fazer observações, por exemplo, de galáxias, vocês vão notar que a foto que você tira da galáxia é branco, né? Na verdade, só dá a intensidade da radiação que está chegando naquele filtro. Alguém tem mais alguma pergunta? Entendi, obrigada. Não? Bom, então essa semana aqui não tem uma nova atividade, né? A gente tem a atividade da semana passada, que é a atividade, uma das atividades do Vireu, né? Para vocês observarem estrelas e justamente fazerem uma composição dessas estrelas no diagrama HR, né? Então acho que vai ficar bem interessante e vocês vão entender um pouco melhor como que são feitas essas determinações e a classificação das estrelas também. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, professora, obrigada. Bom, então, bom final de semana aí para todo mundo e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente, bom fim de semana, até mais.